Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor John Góes, de Estudos Amazônicos e História, tá certo? Estamos aqui para a nossa aula de História, no qual vamos concluir o nosso segundo volume do nosso curso de História, né? Esse livro aqui. Nós estudamos recentemente sobre a Reforma Protestante nas reformas religiosas. Pensei que tivesse travado o vídeo. Cadê a câmera? Reformas religiosas. Aprendemos sobre indivíduos como Martinho Lutero, né, que veio lá na época do Renascimento, né, nos séculos 16 anos 1500. Né, ele veio ali brigar com a Igreja Católica, né, inicialmente, na verdade, ele veio trazer à tona algumas questões que ele via a necessidade de mudança na Igreja. Né, ele vivia lá na Alemanha. Né, então, Lutero ele escreveu as suas ideias numa folha de papel e colocou lá na porta da igreja, né? A igreja que era um local em que todo mundo ia, né? Que mesmo nem todo mundo soubesse ler, mas era um espaço onde as principais os documentos eram lidos, né? As pessoas colocavam algum documento, especialmente o governo às vezes colocava documentos ali para as pessoas tomarem conhecimento, aqueles que sabiam ler compartilhavam com os outros. Né? Enfim, então Lutero, né, acabou sendo ele que era monge, né, ele era do clero, ele acabou sendo excomungado da igreja, foi expulso e posteriormente, né, uma igreja foi fundada, né, com base nas suas ideias, que é o luteranismo, né, a igreja luterana. Além dele, tivemos outros indivíduos reformadores. Deixa eu mostrar aqui no seu livro, que página está? Aqui na página 325, lá, que fala sobre o Lutero. 326, o Calvino, e aqui, Igreja Anglicana da Inglaterra. Certo? Então, várias igrejas não católicas, né, protestantes porque elas protestavam, né, contra as ideias do catolicismo, elas começaram a surgir. Né? E como tinha uma galera que já estava insatisfeita com a Igreja Católica, esses indivíduos acabaram ganhando voz. Mas, assim, eles não foram os primeiros, né? Há muito tempo atrás, várias pessoas tentaram também, mas não conseguiram. Mas agora, por algum motivo, elas conseguiram. E que motivo era esse? Né? Um dos motivos é que eles tiveram apoio da burguesia, né? Dos empresários que já estavam cansados da Igreja Católica falando contra investimento, empréstimos a juros e entre outras questões. Pessoas do governo, como na Inglaterra, por exemplo, que queria diminuir o poder da igreja ou mesmo tomar os bens da igreja. Porque a igreja era muito rica, né? Ainda é, naquela época era muito mais dominante do que hoje. As igrejas evangélicas começaram a surgir, né? Lembra na aula que a gente até falou quantas igrejas, né, a gente tem só no nosso bairro? De repente você, né, pode pertencer a alguma igreja que é evangélica, né? Então agradeça a esses homens aqui que lutaram para diminuir esse poder do catolicismo, né, e do mau uso, né, que era feito dele, né, porque os governos eles se apropriavam, né, daquele contexto, né, para validar o seu poder. No caso Portugal, por exemplo, né, que para ter força política se aliou com a Igreja Católica, né, utilizando a religião como um mecanismo de poder, né, de domínio sobre as pessoas, utilizando também do argumento religioso, não só o político repressor da polícia também, né, mas a igreja como instrumento para validar as ações do governo. Lembrando que os reis, né, utilizavam o argumento de que a família deles foi escolhida para governar, né, escolhida por Deus, né, e tanto que eram os papas e outros membros do clero que nomeavam os reis, né, europeus, né? E, enfim, então a Igreja Católica realmente tinha muita força, né? Você que é católico, por favor, não se ofenda, né? Esse é um outro tempo, um outro período, né? O que a gente vai analisar agora, né? Que foi a reação da Igreja Católica a tudo isso.
Uma das questões a gente vê muito bem em estudos amazônicos, que é a vinda das ordens religiosas, como os jesuítas, carmelitas, mercedários, que vieram para o Brasil, vieram para a Amazônia, para catequizar os índios. Uma outra maneira foi o Tribunal da Santa Inquisição, também chamado de Tribunal do Santo Ofício, certo? Que era uma espécie de polícia religiosa. A gente vai analisar um pouco da Inquisição aqui, a gente vai ver também lá em estudos amazônicos como que isso aconteceu aqui na Amazônia. Mas aí, a princípio, vamos nos ater ao contexto internacional. Tá? Deixa eu colocar aqui um slide para você. Certo. Aqui eu trouxe uma imagem de uma novela que estava aí um tempo atrás na Globo. Conhecem a Amália aqui, do Totalmente Demais? Ela estava aqui sendo acusada de bruxa na novela Deus Salve o Rei. Essa novela foi exibida há tem uns 2 anos, mais ou menos. Então, a parte da novela contava essa história, né, de que havia bruxas, né, pessoas com poderes mágicos e que elas foram perseguidas e tal. Então, a própria Amália foi acusada de bruxaria, foi levada a julgamento, seria morta, etc. Né? Então, tem vários filmes que relatam esses momentos históricos. É bem interessante você procurar saber mais. Tá certo? No século XVII já, no século XII, né, os anos lá de 1100 por aí, o clero, né, a liderança da Igreja Católica, criou a Inquisição com função de investigar cristãos cujas condutas fossem interpretadas como heresias, como pecados. O suspeito era julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e poderia ser punido com jejum, doação de bens à igreja, prisão, pena de morte. A condenação mais severa seria a morte na fogueira. Quem não ouviu falar, né, das bruxas sendo queimadas nas fogueiras? Lá tem vários filmes e relatos com relação a isso. Eram consideradas heresias, pecado, as ideias, as pesquisas e as atitudes contrárias às verdades e regras impostas pela Igreja, como criticar a riqueza ou luxo em que o Papa e alguns membros do clero viviam, por exemplo. Criticar a Igreja, jamais. Isso era considerado heresia, um pecado grave, levado a julgamento. Pessoas com hábitos incomuns na época, como ter um gato de estimação, já pensou? Ou saber preparar remédios caseiros à base de ervas medicinais, eram vistas como feiticeiros acusados de serem hereges. Gatos, né? Por isso que há toda uma aura, né, em cima do gato. Né? Havia toda uma ideia, algumas pessoas acreditavam que bruxas poderiam se disfarçar de gatos, né? Então, tem até um livro muito famoso que é o Grande Massacre de Gatos, né? Que uma grande mortalidade de gatos foi promovida, né? E não só por questões de pensarem que eram bruxas, mas havia outras questões ali também. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas muita gente matava os gatos, né? Coitados. Por isso o gato preto também, né? Até hoje tem essa coisa ali com o gato preto, de que o gato é maligno e tal, né? Eu, pelo menos, amo gatos, né? Tem até uma gatinha aqui da rua de casa que não tem lá e teve até uns gatinhos aqui. Outra eu mostro para vocês. Olha aqui. Alguns reis se utilizavam das investigações da igreja para perseguir seus opositores. Olha, os reis, como eu disse, né, utilizavam da religião para seus benefícios, para seu próprio benefício. Eles usavam daquela investigação da igreja e para perseguir as pessoas que eram contra eles. Isso aqui eu estou só repetindo, né? Ter um gato e preparar remédios caseiros eram considerados por muitos como sinais de que uma mulher era bruxa. Ou a mulher que se transformava em gato, né? A bruxa que se transformava em gato, ou ter um gato em casa era sinal de que a mulher era uma bruxa. Por exemplo, aqui na Amazônia a gente vai ver nos estudos amazônicos que aqui no Pará teve também visitação de pessoas da Inquisição em que muita gente foi perseguida durante a Inquisição, especialmente porque aqui a gente tem muita coisa ligada, né?
Só ver aqui as mulheres do ver peso, né? Aquele pessoal lá vendendo ervas, isso era considerado bruxaria naquela época. Tá? A gente, assim, já que eu estou aqui no assunto, a visitação do Tribunal da Inquisição aqui no Pará foi aqui na igreja de Santo Alexandre, ó, o Forte do Castelo é bem aqui do lado. Aquela igreja que fica ali, funcionava o colégio jesuíta, a ordem religiosa dos jesuítas, né, aqui no interior da igreja. Colégio não é a mesma coisa que escola, tá? Como hoje a gente chama, né? Aqui é como se fosse, funcionava quase um regime de internato. Os padres viviam aqui, né, eles aprendiam, faziam seus estudos, mas era uma coisa restrita, né, a eles, né, aos padres. Você pode visitar aqui na parte superior, tem várias obras de arte, esculturas, pinturas, objetos que remontam a essa época bem, bem legal. Mas deixa esse papo para estudos amazônicos. Tá, eu quero compartilhar com você um pouco do que a gente viu que tem aqui no nosso livro, sobre esse período, né, que é chamado de Contra-Reforma. Vamos ler aqui na página 330. Deixa eu só botar aqui na página 330, tá? Acompanha lá. No contexto da Contra-Reforma, fortaleceu-se na Europa o Tribunal do Santo Ofício, conhecido também como Inquisição, órgão da Igreja Católica criado no século XIII para combater o paganismo e as heresias. Nos séculos XVI e XVII, principalmente em Portugal e na Espanha, a Inquisição foi usada pela Igreja para acusar e condenar pessoas por não seguirem o catolicismo, e para isso aplicava métodos extremamente violentos. O Tribunal da Inquisição ele surgiu aí lá um pouco depois dos anos 1000 e tal, e ele parou um tempo e Portugal e Espanha depois ficou pressionando a igreja para voltar com isso, né? Então, por isso que o Tribunal da Inquisição foi muito forte no reino de Portugal e em outras regiões ali, mas isso acabou vindo para o Brasil, como eu disse, né? Até aqui mesmo em Belém, durante o período colonial tivemos visitações aqui no estado do Grão-Pará, ou melhor, na província do Grão-Pará. Continuando, terceiro parágrafo aqui, página 330. Os principais alvos da Inquisição eram chamados cristãos novos, que eram judeus convertidos. Pessoas praticantes do judaísmo e do islamismo, recém-convertidos ao catolicismo. Elas eram acusadas de manterem suas antigas crenças em segredo. Outros perseguidos pela Inquisição eram os praticantes da alquimia e da astrologia, práticas consideradas pagãs. Vários cientistas foram acusados. Deixa eu ver se o seu livro traz, não. Tem até alguns cientistas que foram perseguidos. Aqui, ó, Galileu Galilei, por exemplo, que defendia que o Sol é o centro do universo. A igreja afirmava que a Terra que é o centro do universo. Não é isso porque a igreja dizia que era a instituição mais importante da Terra. Então, sendo a igreja mais importante da Terra, a Terra sendo o ser, né, o astro mais... Nem sei a classificação direito. Olha, aulas de ciência. Sendo a mais importante do universo, então a igreja seria a instituição mais importante do universo. Olha aí. Então, quando esse cara começou a dizer que não, que é o Sol, que é o centro do universo, ele foi perseguido.